Covid-19, DF bate recorde e registra 20 mortes apenas hoje. Perigo, alguns postos de saúde estão com extintores de incêndio vencidos. W3 do lazer. Governo decide fechar a pista da Asa Sul para carros aos domingos e feriados. E ainda, Dia dos Namorados, em tempos de pandemia, vamos dar dicas para uma noite romântica em casa. Boa noite, eu sou Renata Dourado, sejam bem-vindos ao Band Cidade, segunda edição. E a gente começa o jornal com informações atualizadas sobre o coronavírus. O repórter Rodrigo Miranda tem os últimos dados divulgados. Muito boa noite, Rodrigo. Infelizmente, mais um triste recorde hoje de mortes, né? É isso mesmo, Renato. Uma boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade segunda edição. Infelizmente, mais um recorde negativo aí desde o início da pandemia do coronavírus aqui na capital do país. Em 24 horas foram registradas 20 mortes por conta da Covid-19, totalizando aí 256 mortes por causa do vírus. O número de casos confirmados também aumentou significativamente, viu, Renata? São 19.433 casos confirmados aqui no Distrito Federal. Um aumento de ontem para hoje de 1.343 novos casos. 65 casos são considerados graves, 165 casos são considerados moderados. O que a gente também sempre traz para o público de casa é a atualização sobre os leitos de UTI, que é um fator muito importante durante essa pandemia. 54% dos leitos da rede pública de saúde do DF estão ocupados e 75% dos leitos da rede privada estão sendo ocupados aí até este momento. 10.403 pessoas estão curadas da Covid-19 aqui no Distrito Federal. É um dado muito importante também. O público de casa sempre pede o dado de pessoas recuperadas. E Ceilândia, Plano Piloto, Taguatinga e Samambaia seguem na liderança como as cidades com o maior número de casos confirmados da doença aqui no Distrito Federal. Renata? Ok, Rodrigo, obrigada pelas suas informações. Boa noite. E olha, termina hoje o prazo de 72 horas de fechamento do comércio em Ceilândia, Pôr do Sol, Sol Nascente Estrutural. No último sábado, o GDF publicou um decreto restringindo as atividades não essenciais nessas regiões após o aumento do número de casos de coronavírus. Até o último boletim, foram contabilizados 2.232 casos e 48 mortes só em Ceilândia. Nós entramos em contato com o GDF por nota, eles informaram que a regra ainda está em vigor e que, se necessário, outras medidas serão publicadas em um decreto. Então, a gente está aguardando, pode ser que haja um decreto ainda hoje. E olha, 2 estudos recentes realizados na França e nos Estados Unidos revelam que a obesidade é a condição crônica que mais leva pessoas a serem hospitalizadas pelo coronavírus. Aqui no Brasil, o problema da pandemia pode ser ainda mais sério, já que 1 em cada 5 brasileiros é obeso e mais da metade da população está acima do peso. Com as regras de isolamento social, tem muita gente que não sai de casa há um tempão. Algumas pessoas acabam relaxando, deixando o exercício de lado, dieta esquecida e a comilança só aumenta. Com isso, vem o ganho de peso e é justamente aí que o perigo aumenta, principalmente com o coronavírus, já que o risco de complicação pela Covid-19 é maior em pessoas acima do peso. Pessoas com obesidade, a maioria tem alguma comorbidade. Pode ser diabetes, pode ser hipertensão, dislipidemia. Normalmente são pessoas mais sedentárias, então isso acaba refletindo um pouco na imunidade das pessoas. Então, são pessoas que têm que ter um cuidado a mais. Os estudos mostram que pessoas com obesidade têm tido consequências piores do que pessoas não obesas. Antes mesmo da pandemia, 1 em cada 5 brasileiros era obeso e mais da metade da população estava acima do peso. No mundo, são mais de 700 milhões de pessoas com obesidade. Para não ficar ainda mais vulnerável neste momento de pandemia, é preciso mudar o estilo de vida, mesmo que em casa. É tentar ter um pouco de atividade, por mais que seja difícil. A gente tem que ter no mínimo 150 minutos de atividade por semana. Isso pode ser distribuído durante a semana, 30 minutos durante um dia, 30 durante o outro. Então, dessa forma, a gente consegue melhorar a imunidade desses pacientes. A Amanda aproveitou justamente a desaceleração da rotina para mudar tudo.
começou uma dieta e o resultado tem agradado. Eu já emagreci em média uns 5 quilos e eu estou aprendendo quais são os melhores alimentos para eu poder comer e quais eu posso fazer de uma maneira mais rápida. Antigamente, antes da quarentena, minha vida era muito corrida, então acabava que eu não tinha tempo para me alimentar e eu tinha consequências físicas disso no meu corpo, eu me sentia muito mais cansada. E agora, na quarentena, eu estou tendo tempo para poder estudar os alimentos, ver quais alimentos fazem bem, quais alimentos eu posso preparar com mais facilidade. É isso, e olha, Dia dos Namorados está chegando e este ano, por causa da pandemia, as comemorações serão diferentes. O jeito é deixar a casa ainda mais aconchegante. Preparamos dicas para deixar o ambiente romântico e ainda uma receita saborosa e fácil de fazer. O clima de amor está no ar na casa da Beatriz. Ela e o Bruno estão juntos há 4 anos e pela primeira vez o casal não vai sair para comemorar o Dia dos Namorados. Mas nada que desanimasse também. O jeito foi colocar a criatividade em prática para fazer desse mais um dia especial. A gente estava pensando em fazer um jantarzinho, nós dois ir para a cozinha, cozinhar, eu encomendei algumas coisas, uma sobremesa, e a gente ficar por aqui mesmo, assistir um filminho. Com o isolamento, o comércio no Dia dos Namorados deve ficar no prejuízo. De acordo com o Sindi Varejista, as vendas devem cair 42% aqui no DF. O jeito é improvisar. A Andiara resolveu dar dicas para deixar a casa ainda mais atrativa e com clima de romance. Rosa, pétalas na cama, frutas e espumante são algumas das apostas para gastar pouco e curtir muito. Dá para fazer uma decoração com coisas simples, coisas que você tem em casa, né? O máximo que você vai gastar é ir numa floricultura, comprar umas pétalas de rosa para deixar o clima mais romântico, comprar um espumante, ou se o casal não gostar, pode fazer até com suco de uva. Mas o importante é comemorar essa data. Para muitos casais, o jeito vai ser passar o Dia dos Namorados em casa mesmo, respeitando o isolamento social. Então, para ajudar a quebrar o gelo, deixar o clima ainda melhor nesse dia especial, eu vou trazer mais uma dica para vocês. Eu vim aqui no restaurante, vou ser recebido aqui pelo chefe de cozinha, Marcelo Lopes. Marcelo, um prazer, a gente mantendo o distanciamento aqui. Qual vai ser a dica que a gente vai levar para os casais aqui de Brasília? Então, a gente vai levar uma massa com camarão, né? Ela é bastante simples de ser feita. A gente vai poder, no passo a passo, acompanhar e vai ser fácil de fazer para o seu amor aí em casa, sem dúvida. Fácil mesmo de fazer? Facílimo. Marcelo, vamos lá. Obrigado, vamos lá. Para iniciar, é preciso ter 300 gramas de fettuccine, 400 gramas de camarão, 50 gramas de tomate cereja, 30 gramas de presunto parma, 100 ml de molho de tomate, 300 ml de creme de leite fresco, 50 gramas de espinafre, pimenta dedo de moça e uma pitada de limão. Vamos lá, gente. Então, facílimo. Primeiramente, a gente botar um azeite extra virgem de oliva. Já vamos vir direto com a cebola. A pimenta dedo de moça, nosso camarão. A gente aqui gosta de botar um pouquinho de pimenta preta, sal, presunto cru, espinafre, tomate, um pouquinho mais de azeite, flambar, um pouquinho de molho de tomate, creme de leite fresco. Beleza, agora a gente vai fazer uma fermentação nesse creme de leite. Quando ele fermentar, a gente vai finalizar ele com os outros ingredientes, tá certo? Bem simples. Cozinhou, a gente vai jogar a massa. Chefe, prato pronto. Agora é só aproveitar esse Dia dos Namorados, né? Agora é só aproveitar o Dia dos Namorados com um bom vinhozinho do lado. É só degustar. Muito bom, hein? E olha, a gente vai falar agora de um problema em algumas unidades de saúde daqui do Distrito Federal. Extintores de incêndio fora do prazo de validade. Em um posto de saúde da Zasul, o equipamento está vencido desde 2015. Um perigo para pacientes e funcionários. No posto de saúde número 6, que fica no PSU, a cena é esta: extintor de incêndio com a data de validade vencida. Em outra quadra da região, no posto de saúde número 9, o cenário é o mesmo. Equipamentos vencidos desde julho de 2017. No plano piloto, a situação é ainda pior. Os extintores do Centro de Saúde da quadra 508/509 Sul estão vencidos há mais de 5 anos. As imagens foram enviadas por telespectadores da Band.
Quem precisa ir a essas unidades de saúde diz que se sente inseguro com a situação. Sempre gera uma insegurança porque a gente fica sem saber como é que está havendo, se foi identificado o problema ou não, aí fica meio complicado para a gente que não sabe como está sendo manuseado esses negócios. Para o Alexandre, que vai ao posto de saúde a cada 2 meses, as vistorias nesses locais deveriam ser mais rigorosas. Bem mais rigorosa, né? Porque a gente vem aí, não sabe se o negócio funciona ou não funciona. E na hora da precisão, se tiver que utilizá-lo, como é que vai fazer? É complicado. Este tenente do Corpo de Bombeiros explica que os extintores são fundamentais para combater princípios de incêndio. Por isso, os equipamentos precisam estar dentro dos prazos de validade e com todas as condições de funcionamento. Ele tem que estar com a carga dentro da validade, não pode estar obstruído, como seria essa obstrução. Em lojas, às vezes as pessoas colocam materiais que o extintor fica escondido. Então, você como um frequentador ali viu, deparou-se com uma lixeira, que é o exemplo que a gente deu, pegando fogo, você vai olhar o ambiente em volta e você não enxerga o extintor. Então, ele tem que estar o quê? Visível. Em média, cada extintor tem cerca de 1 ano de garantia. O tenente Aloísio orienta o que a pessoa deve fazer caso encontre um extintor vencido em locais públicos. As denúncias elas podem ser feitas na ouvidoria do bombeiro, no site da própria corporação tem o caminho para a pessoa fazer, e na ouvidoria do GDF. Então ela pode fazer anonimamente a denúncia na ouvidoria. Essa demanda chega até a nossa diretoria de fiscalização, que de pronto a gente agenda a vistoria e faz essa vistoria lá, realiza lá, notifica o local, se constatar que realmente está vencido, e dá um prazo para que aquele problema seja sanado. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que já está em andamento o contrato para manutenção de 867 extintores modelo ABC. Outros 760 serão comprados e instalados em unidades de saúde do DF. Novidades na W3 Sul. A pista será fechada para carros aos domingos e feriados, da mesma forma que ocorre lá no Eixão. A medida já começa a valer a partir de amanhã, mas os comerciantes do local não gostaram da ideia. A população de Brasília vai poder voltar a usar a partir de amanhã, no feriado de Corpus Christi, o Eixão do Lazer. O decreto, publicado em edição extra no Diário Oficial, determina o fechamento para carros das 2 pistas, das 6 horas da manhã às 5 horas da tarde, aos domingos e feriados. Foram mais de 2 meses sem o Eixão do Lazer. A medida faz parte do cronograma da Secretaria de Esporte e Lazer para o retorno gradual das atividades físicas no DF. Além da volta do Eixão do Lazer, o trânsito de veículos nas quadras 502 até 516 da W3 Sul também será fechado para carros aos domingos e feriados. Mas ainda de acordo com o decreto, será proibida a aglomeração no local. Também não será permitida a comercialização de produtos por vendedores ambulantes. Mas a medida não agradou ao sindivarejista, que alega que a mudança trará transtornos aos moradores e vai prejudicar o comércio no local. O morador da quadra 700 terá que ir ao final da W3 ou o início da W3 para acessar o comércio na quadra 300, na quadra 200. Isso prejudica o varejo. Nós do sindivarejista achamos o contrário. O governo tem que incentivar o varejo do Distrito Federal a abrir as suas lojas na W3, principalmente nos domingos e feriados. O DER fará a organização do trânsito. Já a fiscalização ficará sob a responsabilidade do DF Legal e da PM. E a Secretaria de Esporte e Lazer informou que defende a prática de exercícios como forma de controlar várias doenças e que o comércio não funciona aos domingos e feriados, por isso não há que se falar em prejuízo. Destacou também que o fluxo de pessoas nesses dias é pequeno e por isso também não haverá transtornos aos moradores. O DF Legal reforçou essa ideia e destacou que apenas estabelecimentos locais previstos em decreto estão autorizados a funcionar. Lembrando ainda que o governador decretou ponto facultativo na sexta para servidores do GDF, já que quinta é feriado de Corpus Christi. A medida não vale para saúde, segurança, SLU e DF Legal, entre outros serviços essenciais. E agora uma boa notícia para quem está tirando a carteira de habilitação. As aulas e provas teóricas poderão ser feitas de forma online.
De acordo com o Detran, as aulas online vão funcionar no mesmo modelo das presenciais. Os alunos precisarão fazer o login numa plataforma disponibilizada pela autoescola para receber o conteúdo em tempo real. O novo modelo vai funcionar enquanto durar a pandemia do coronavírus. Não muda muito, continua a mesma coisa. Todos os requisitos cobrados na aula presencial também vão ser cobrados na aula remota, certo? Presença, controle de biometria facial, tudo isso continua a fazer, como da mesma forma a carga horária, não muda nada. Terminou, as empresas enviam para o Detran, a gente efetiva esse controle e aplica a prova teórica. O aluno que teve o processo suspenso por causa da pandemia precisa agora entrar em contato com a autoescola para agendar a retomada das aulas. Concluiu metade do currículo, ele falta alguma outra parte, ele vai completar aquela parte e aí sim dá a sequência até aguardar a conclusão da fase teórica e o início da prática. Segundo o Detran, a instituição que não quiser aderir ao novo modelo não será penalizada. Já as empresas que optarem pelas aulas online devem solicitar a homologação junto ao Detran. Pois é, e ainda falando sobre o Detran, os usuários reclamam que mesmo vazio e com servidores disponíveis para o atendimento presencial, o departamento só está realizando serviços agendados. Os detalhes chegando ao vivo com Cláudio Marcos. Olá, Cláudio, boa noite para você. Que história é essa, hein? Boa noite, Renata. Boa noite a todos que acompanham a gente. É isso, são várias reclamações, ouvintes da Band News FM, como o caso do Beto Xavier, que esteve com o cunhado dele no posto do Detran lá do Shopping Popular. E como você falou, estava vazio, os funcionários estavam por lá trabalhando, mas não tinha lá morador, motorista buscando atendimento. Mesmo assim, eles precisavam fazer aí, conseguir a segunda via do DUT, do Documento Único de Trânsito, para fazer a transferência do veículo. Ficaram por lá 40 minutos, tentaram atendimento, mas não conseguiram. Os funcionários se recusaram a fazer atendimento e reforçaram que o atendimento só mesmo com agendamento. Eles tentaram agendamento pelo telefone 154, conseguiram lá para o dia 18 de junho. Um outro ouvinte também precisava fazer a vistoria do veículo, esse também não teve sorte, não conseguiu realizar o serviço. A gente procurou o Detran, que confirmou que em nota eles continuam trabalhando simples com o agendamento. A pessoa tem que fazer o agendamento e que mesmo que o morador falte, os funcionários continuam por lá trabalhando e que há a possibilidade de encaixe, mas não foi o que aconteceu hoje, viu, Renata? Pois é, verdade. Muito obrigada, Cláudio, pelas suas informações. Boa noite. Boa noite. E agora vamos ver como fica o tempo amanhã. A previsão é da Somar Meteorologia. Olá, Renata. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O ar seco toma conta da região central do Brasil, o que é bem natural nesta época do ano. Tem uma espécie de bloqueio atmosférico que está mantendo a chuva nas áreas mais ao sul do país. E na região centro-oeste, o tempo segue firme hoje e também nos próximos dias. Amanhã, quinta-feira, será um dia de tempo aberto em Brasília, com mínima de 16 e máxima de 28 graus. É isso, e você vai ver a seguir, o governo deve liberar na próxima segunda saques de contas do FGTS. Agora você acompanha imagens ao vivo da Estrutural, são 7h08, eu espero você. Motoristas de transporte escolar e de turismo vão receber um auxílio financeiro durante a pandemia do coronavírus aqui no DF. As informações com Leandro Aislan, direto dos estúdios da Band News FM. Olá, Leandro, boa noite. Olá, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, esse auxílio no valor de cerca de R$ 1.200 será dado, portanto, a esses motoristas que trabalham com transporte escolar e de turismo também aqui, apenas no Distrito Federal. A medida foi autorizada pelo governador Ibanez Rocha e o valor deve ser pago por 2 meses e pode ser prorrogado se o estado de calamidade por conta do coronavírus persistir. O valor total do investimento chega a cerca de R$ 6 milhões, pode atender 1.700 profissionais, segundo a categoria, está com dificuldades de receber por causa desse período sem aulas. A medida foi anunciada após, inclusive, manifestações desses mesmos motoristas em frente ao Palácio do Buriti, essa manifestação que ocorreu ontem. Os representantes do setor alegam aí que a categoria está prejudicada por conta dessa suspensão de aulas e também das atividades turísticas. Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, ressaltou que este valor deve ser pago o mais rápido possível, mas não deixou claro quando isso será feito. Ele
informou que a responsabilidade, pela condução dos cadastros e também da liberação dos recursos é do BRB, o Banco Regional de Brasília. Renata. Vamos ficar acompanhando aí, né, Leandro? Muito obrigada, muito importante essa medida. Obrigada, boa noite. Boa noite. E a Caixa Econômica Federal vai liberar na próxima segunda-feira os saques das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia. O banco deve detalhar nos próximos dias como será o cronograma para a retirada do dinheiro. Do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço virá a ajuda que a Simone precisa. Com a pandemia, o salário do marido dela foi reduzido à metade. O aluguel de casa, a água e a luz estão atrasados. A saída será usar parte do dinheiro do FGTS, que será liberado pelo governo a partir de segunda-feira. Uma boa opção, né? 1.040 vai ser uma saída boa para quem está precisando, realmente. Cerca de 60 milhões de trabalhadores poderão sacar os recursos que mantêm nas contas ativas ou inativas do FGTS. O limite é de R$ 1.045 por trabalhador. A expectativa do governo é injetar cerca de 36 bilhões de reais na economia brasileira. As regras ainda não foram divulgadas, mas a Caixa adiantou que o pagamento seguirá o mesmo esquema do auxílio emergencial. O dinheiro só poderá ser sacado nas agências de acordo com um calendário, ou poderá ser depositado em uma conta indicada na própria Caixa ou em outros bancos. O desenho vai ser feito para que as pessoas não precisem correr, todo mundo vai ser atendido. Se precisar, esse saque vai estar aberto até 31 de dezembro. O trabalhador poderá aceitar ou não participar do processo, já que algumas pessoas preferem deixar o dinheiro no fundo, que hoje rende mais que a poupança. É isso que o Gerson vai fazer. Eu mesmo não tenho interesse no momento, mas eu acho uma boa ideia sim. Para aquelas pessoas que estão endividadas ou que estão com um pouco mais de dificuldade, dado esse período, essa pessoa, sem dúvida, ela deveria realizar o resgate. E isso, sem dúvida, vai fazer diferença. Olha, nessa quarentena, muitas pessoas têm buscado alternativas para divertir os filhos. Uma opção interessante pode ser a contação de histórias. Uma oportunidade de fazer com que os pequenos viajem sem sair de casa. Uma estante cheia de livros, histórias escolhidas com carinho, cenário simples e um figurino especial. É assim que a Érica conquistou o carinho dos internautas nesse período de quarentena. Para proporcionar um momento de diversão com a criançada, ela decidiu levar os contos infantis para dentro da casa das famílias de forma online. Por que a gente não volta a contar a história, até para ajudar as pessoas a saírem um pouquinho desse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? E aí a gente começou a contar essas histórias e não imaginava que ia ter essa repercussão toda. Para mim é muito legal fazer isso, porque eu acho que inclui toda a família. Meu marido filma, a minha filha mais velha toca violão e eu e a Nicole, a gente prepara as histórias. E a Nicole, de apenas 9 anos, ajuda mesmo. Ela se produz toda para ser a protagonista de alguns contos. A pequena conta que é apaixonada pela leitura e isso vem de berço. Eu sempre fui estimulada a ler, minha mãe sempre leu pra mim e eu sempre via Yasmin contar história com a minha mãe. É verdade. E também, assistente de livros, quando eu era pequena, eu sempre olhava pra ela e pensava, qual livro que eu vou ler hoje? Com o isolamento social, a rotina das crianças ganhou um novo desafio: estudar e se divertir no mesmo lugar. A Larissa é uma das pessoas que acompanham a Érica nas redes sociais. Ela conta que a filha Manuela, de 5 anos, fica esperando a hora das histórias começarem. A gente assiste quase todo dia, principalmente antes de dormir. Manu sempre foi uma criança que gostou muito de histórias, ela interage, ela pergunta, ela canta, ela vive aquela história ali que a gente está assistindo. E olha a Manu aí, concentrada, ouvindo a historinha Quem Quer Brincar Comigo. Olha, o salgado! Aqui, o salgado é um gato danado. A literatura realmente tem um papel importante na vida das crianças. E nesse momento de pandemia, os livros vão além da diversão. Pra que uma história? Quem não conhece pensa que é para divertir, mas não é isso. É que elas têm o poder de transformar o nosso cotidiano. E para você que deseja acompanhar as histórias da Érica, basta seguir a rede social que aparece aí na sua tela e se divertir. E veja a seguir, saiba como concorrer ao Dia de Princesa. Agora você acompanha imagens ao vivo da EPA Sul. São 7 horas e 16 minutos. Eu espero você.
Foi preso hoje o grupo conhecido como Quadrilha da Pamonha. Os criminosos usavam cartões de clientes para aplicar golpes. De acordo com a Polícia Civil, os 3 homens atuavam no Guará, onde anunciavam com carros de som pelas ruas da cidade a venda de pamonhas. Quando os clientes se aproximavam, os bandidos alegavam problemas técnicos, se afastavam e pegavam os dados dos cartões. Eles foram ouvidos e liberados, pois a Justiça não aceitou o pedido de prisão temporária. E agora vamos falar da nossa promoção. Você quer ganhar um dia de princesa? Então participe. Mande para a gente aqui um vídeo curto, de no máximo 30 segundos, dizendo por que você merece esse dia de princesa. Nós vamos avaliar e a ganhadora passará por essa transformação no Salão Visu, que fica em Águas Claras. Mas é claro, só depois que os salões forem reabertos e houver mais segurança para os frequentadores. Então, participe, já temos vários vídeos, está faltando o seu vídeo. Anote o nosso WhatsApp 999769204. Vou repetir, 999769204. Então mande aqui pra gente, anote o nosso WhatsApp. Vai ser por esse WhatsApp que você vai mandar o vídeo explicando por que você merece esse dia de princesa. É isso, muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com o Jornal da Band. Aproveite sua noite, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.